Vocês abrissem a Bíblia em 1 Coríntios 15. Primeira Coríntios 15, versículo 51. Pode isso, melhor ainda. 15, 55 até o 58. Primeira Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém? Mais um versículo para a gente entrar na palavra, Apocalipse 1, 18. Apocalipse 1, 18. E aquele que vive... 18? Começa a 18, isso. Né? E aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Feche seus olhos por mais um instante. Espírito Santo, eu coloco diante de Ti essa mensagem, ó Pai. Deus, eu Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração, através dessa palavra. Eu peço que o Senhor me capacite a compartilhar com cada ouvinte, com cada pessoa que está participando do culto, ó Pai. Seja presencial, seja através da live. Espírito Santo, fala ao coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a gente sabe que na vida vivemos bons ciclos, maus ciclos, né? Tempo bom, tempo ruim, e não querendo desanimar ninguém, mas isso, enquanto vocês viverem aqui na terra, isso sempre vai acontecer, amém? Então isso é algo que não tem como fugir. Então a gente sempre vai ter tempos difíceis. A vida, como se diz, né? A vida não é um moranguinho com chocolate, um docinho. A vida é dura mesmo, o reino dos céus é conquistado por força. Então assim, existe realmente um preço a ser pago, passamos por momentos de enfermidade, por perdas, por tribulações, mas o melhor é que mesmo assim estamos em pé, amém? Mesmo assim você está de pé, mesmo assim você está lutando para viver, para buscar os seus sonhos, os seus objetivos, você tem lutado. Então o tema dessa palavra hoje é: estamos em pé, amém? Quantos estão em pé aqui? Não agora, amém? Vocês estão sentados, mas espiritualmente falando, vocês estão de pé. Então é muito importante isso ficar gravado em nossos corações, e a gente precisa confiar nele. E eu acho tremendo por que eu li esse texto? Eu não, o Gabriel. Porque na verdade, nesse texto, é o texto que Jesus venceu a morte. Irmãos, talvez a morte seria o maior gigante da vida de um ser humano. E Jesus vence a morte. E no final, aí no versículo 58, ele fala assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E depois eu acho tremendo que o último versículo que ele leu, ele fala assim, eu sou o que vivo, eu fui morto e ressuscitei. E da mesma forma que Jesus venceu o mundo, eu e você também iremos vencer, amém? Aqui sim a gente pode falar assim, somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Porque se ele não tivesse vencido a morte, você não era mais que vencedor. Mas a partir do momento que ele vence a morte, você passa sim a ser mais que vencedor. Eu pedi para eles tocar uma primeira canção que eles vão cantar agora, que fala sobre isso. Não sei se vai dar para... Pode ser o ritmo que vocês quiserem, mas o importante é essa letra ser gravada no coração de cada um de vocês que estão aqui presentes, de vocês que estão nas suas casas aí também, participando desta live. Amém? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, aleluia, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Quem sabe cantar essa canção, canta conosco. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia, irmãos, ninguém pode parar a igreja do Senhor, amém? Você é a igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor, ninguém pode parar a gente, amém? Então Jesus, ele venceu a morte, e todas as vezes que a gente duvida do poder dele sobre nossas vidas, diante dos gigantes, diante dos obstáculos, é como se a gente estivesse negando aquilo que ele fez ao nosso favor, amém? A gente precisa de crer que ninguém nada vai parar a igreja e ninguém nada vai parar você, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: ninguém pode parar você, nem a morte, nem o inferno, nem a perseguição, nem os leões, ninguém pode parar você, amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte, que é a confirmação disso. Glória a Deus. Glória a Deus. E isso é algo que Deus tem ministrado muito forte no meu coração durante esses dias. Porque eu vejo muitas pessoas retrocedendo, eu vejo muitas pessoas sendo intimidadas pelos ataques de Satanás. Sabe, eu vejo muitas pessoas com
com vários medos e tem ficado no meio do caminho. Mas quando a gente entende que nada vai nos parar, se a gente permanecer posicionado em Deus, isso vai te dar forças para continuar. Irmãos, a igreja, eu estou falando da igreja, ela já passou por guerras, ela já passou por pandemias, ela já passou por perseguições, e quanto mais isso acontece, mais forte ela se torna, mais ela se frutifica, e assim tem que ser a nossa vida, porque nós somos a igreja, amém? Você é templo do Espírito Santo, você carrega, não aquele que esteve na eternidade, mas aquele que gerou a eternidade, amém? Esse é o Deus que você serve, que é o Pai da eternidade. Então a gente precisa sair daqui motivado na palavra, não por mim, mas motivado na palavra, que nada vai te parar. Pastor, mas e essa guerra lá em Israel? Irmãos, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo está acontecendo, mas não seja intimidado por aquilo que tem acontecido lá, mas se posicione, se santifica, se purifica e tenta pregar o evangelho para o maior número de pessoas que você conseguir, porque se chegou o fim dos tempos, amém, você vai estar preparado para aquilo que vai acontecer, amém, Gabriel? A gente vai estar preparado para isso. E continuando, algumas coisas que vêm para nos parar, que Deus tem ministrado no meu coração, a gente vai ter que ler outro texto. Se puder já abrir aí, Gabriel, Atos 16, do 16 ao 21, aí você dá uma paradinha, mas antes de ler, em João 8,36 fala assim: porquanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Irmãos, existem algumas cadeias que serão usadas para tentar parar você. Pastor, mas ela já parou muita gente? Parou. E essas cadeias são usadas para aprisionar a tua vida, para que você não permaneça de pé, para que você retroceda, para que você recua. E é sobre essas cadeias que eu quero falar essa noite, amém? Então, pessoas que estão presas dentro de celas. Vamos ler o texto primeiro, depois eu continuo explicando. Atos 16, a partir do versículo 16. Olha esse texto aqui, é o texto que fala de Paulo e Silas, quando eles estão ali fazendo a obra, fazendo o bem, pregando o evangelho, mas muitas vezes a gente mesmo fazendo o bem vai ser perseguido. Isso aconteceu com eles, e vamos aqui ver algumas coisas aqui para a gente tirar desse texto e colocar na nossa vida, aplicar na nossa vida. Pode ler. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Até aí por enquanto, continue no texto, só para vocês entenderem esse contexto. Então Paulo e Silas, eles estavam vivendo uma fase de paixão, sabe, pela presença de Deus. Eles estavam vivendo uma fase onde ninguém conseguia parar eles, sabe, onde o inferno se levantou contra eles, onde, aqui nesse caso, o que essa falsa profeta estava dizendo era uma verdade, mas mesmo assim, essa situação deles fazer o bem, trouxe consequências, que está aqui no versículo 22 ao 24, pode ler. Então a multidão se levantou unida contra eles,
E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, percebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Irmãos, aqui o inimigo usou cadeias físicas. Olha só, colocaram eles ali presos, colocaram muitos homens ali para que eles permanecessem naquela cadeia, e ainda para eles não fugir, amarrou os pés deles ali, prendeu os pés dele nos troncos, ou seja, eles foram ali humilhados, presos, e eles foram colocados em cadeias. E hoje, embora em alguns países isso acontece ainda, mas muitas pessoas não são presas em cadeias físicas, mas em cadeias emocionais, em cadeias espirituais e no coração. Tem muita gente presa, e nessa noite Deus quer quebrar cadeias, amém? Talvez tem cadeias que você nem sabe que você está fazendo parte, e que o Espírito Santo te revele essa noite se existe alguma cadeia te prendendo, sabe, alguma área da tua vida que não flui, alguma coisa que parece que está amarrada, algo que você não consegue se livrar, algo que você não consegue se libertar. Então deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração essa noite, se existe essas cadeias. Eu vou citar algumas aqui, mas existem milhares de cadeias, porque essa é a forma que o inimigo usa para tentar parar a igreja, amém? Uma das cadeias, medo. Isso aqui é o que as pessoas mais estão presas, é o medo. Medo da morte, medo de ficar sozinho, medo de não conseguir, entende? Medo de depender das pessoas, medo de ser enganado. Ó, o Elias está sendo arrebatado ali, ó. Medo. Isso aqui é uma das cadeias que mais aprisiona as pessoas. Eu vou citar só algumas, porque existem muitas cadeias. Então tem gente que está preso, não vou falar muito, na depressão, cadeias da depressão. Tem gente presa nas cadeias da ansiedade, na cadeia da calúnia. Quantas pessoas que parou de ir na igreja, parou de servir a Deus, parou de fazer a obra por causa de calúnias. Além das pessoas te prejudicar, te difamar, você ainda vai ficar preso e não vai viver o que Deus tem para a tua vida, porque alguém te caluniou. E vocês nunca esqueçam, quem foi para a cruz por vocês, não são seus caluniadores, mas foi Jesus, amém? Então é por Ele que você deve perseverar, é por Ele que você deve continuar, independente de quem te caluniou. Então sai dessa cela da calúnia. Quer ver outras? Intimidação, rejeição. Tem muita gente presa. Talvez essa aqui é a segunda cadeia que mais prende as pessoas, é a rejeição. Muita gente se sente rejeitado, e muitas vezes elas não são rejeitadas, mas é um espírito de rejeição que foi liberado sobre a vida delas, e tudo o que acontece, parece que ninguém ama elas, parece que ninguém se importa com elas, parece que ela nem existe. Então essa cadeia da rejeição, ela tem prendido muitas pessoas, e nessa noite Deus quer quebrar essa cadeia, amém? Porque ainda que o homem tenha te rejeitado, existe alguém que criou todas as coisas, que gerou a eternidade, que te aceitou do jeito que você é, amém? Quer mudar a sua vida, mas Ele te aceitou. Irmãos, Deus, quando Ele olha para Ana, Ele sabe das qualidades dela, Ele sabe das fraquezas dela, Ele sabe dos pecados dela, e mesmo assim Ele aceitou ela. Agora, por que eu vou me preocupar com rejeição de homens, sendo que tem o autor e consumador da minha fé, o autor da vida me aceitou, amém? Então nessa noite vamos quebrar essa cadeia da rejeição. Tem a cadeia da perseguição também. Então eu não quero entrar muito em detalhes, que eu quero orar para a gente quebrar essas cadeias da nossa casa, da nossa família. Então vamos dizer assim, ó, hoje é um culto de libertação, viu, Gabriel? Culto de libertação, né? O Fernando que gosta. Culto de libertação, Fernando. Quer ver outra cadeia? Vício. Irmãos, o que é vício para vocês?
Sabe por quê? Às vezes a gente acha que vício é só viciado em droga, em cerveja. Mas vício é tudo aquilo que você não consegue ficar sem. Por exemplo, existem vícios de comer muito. Amém? Existem vícios de falar mal das pessoas. Você já viu que tem gente que não consegue ficar sem fofocar? E muitas vezes você fala, nossa, olha lá, é fofoqueiro, é mal. Muitas vezes ele é viciado. Tem gente que tem vício em murmurar. Rosinha, tem gente que você chegou perto. Eu conheço muita gente assim. E se eu não me policiar, eu vou estar nessa cadeia também. Tudo a pessoa reclama, tudo ela murmura. Isso é um vício. Então, um vício é tudo aquilo que te domina. Amém? Só mais algumas, vitimismo. Isso aqui é o que mais existe. Tem uma pessoa que eu gosto muito, tudo, que eu chego nele e falo assim, e aí, como que você está? Nossa, estou mal, estou com dor nas costas, minha vida não vai para frente. A vida dele nem está tão mal, mas ele é sempre dominado por essa cadeia. Ele sempre tem esse sentimento de vitimismo. Ninguém me ajuda, ninguém me apoia, ninguém faz nada por mim. Ninguém está nem aí comigo. Irmãos, foge dessa cadeia. Você não é vítima, até porque ser vítima não é um lugar bom. Vítima é a pessoa mais prejudicada numa situação. Amém? Então fala para a pessoa que está do seu lado, você não é vítima. Fala para ele, sai dessa cadeia. Sai dessa cadeia. Amém? E essas cadeias, ela é acompanhada da autocomiseração. Então a gente tem, sabe, às vezes eu vou falar as coisas e falo, nossa... a minha sogra, não sei se ela está assistindo a live, né? Às vezes alguém falava alguma coisa para mim assim, eu ficava me zoando, brincando, ela falava assim, pobre do James, coitadinho do James, não faz isso com ele. A Fabiana amava que ela falava isso. Tadinho do James. Tinha alguma situação, Fernando, e ela sempre assim, pobre do James, tadinho do James. E eu naquele momento eu até gostava. Falei, tá vendo, Fabiana? Me valoriza. Mas fuja da autocomiseração, amém? Você não é vítima, você não é coitadinho, você é filho do Deus Altíssimo, amém? Nós somos filhos do Deus Altíssimo e precisamos de se posicionar dessa forma, como filho de Deus. Não é humilhar as pessoas, porque isso também não é filho de Deus, não, está mais para o filho das trevas, quem humilha as pessoas. Então olha só, um equilíbrio. Você não é melhor do que a pessoa, e ele também não é melhor que você. Na mesa do rei, todos são iguais, amém? Então, foge desse espírito, dessa cadeia da autocomiseração. E a última cadeia que mais prende as pessoas, depois que conhecem Jesus, é a cadeia da religiosidade. Essa cadeia aqui aprisiona as pessoas. Qual que é a diferença de ser um religioso e de ser uma pessoa que serve a Deus? Você já parou para pensar? Existe diferença? Irmãos, os dois vão ao culto, os dois vão à obra, os dois fazem a obra, os dois fazem projetos sociais, só que tem uma coisa, uma pessoa religiosa, se você observar ela, você vai perceber que o coração dela é um coração duro, ela não tem misericórdia, ela não tem compaixão. Uma pessoa religiosa, ela tem 2 pesos e 2 medidas, o pecado dela, ou a falha dela, ou das pessoas que ela ama, tem um peso, agora o pecado do outro e a falha do outro é imperdoável. Isso é uma pessoa religiosa, porque a religião, ela endurece o coração, porque quando Jesus vem dentro de você, e Ele se manifesta, Ele quebranta o teu coração, você consegue ter empatia, eu consigo sentir a dor do Jair, eu consigo me colocar no lugar dele, se eu estiver servindo, não a religião, mas Jesus. Então essa é a diferença, eles têm as mesmas práticas em questão de atos, mas você vai conversar com uma pessoa que serve a Jesus mesmo, não que ela é porta larga, não,
mas mesmo se ela tiver que te disciplinar, te repreender, te exortar, você vai perceber que ela está fazendo aquilo por amor, que ela está sofrendo junto com você, amém? Então Deus quer quebrar do nosso meio essa cadeia da religiosidade, e é uma das coisas que a igreja Casa do Pão mais tem brigado, embora corremos o risco de se tornar pessoas religiosas. Então, quanto mais tempo você tem na fé, maior é o risco de você se tornar um religioso, porque você vai aprendendo, e o conhecimento, ele é muito bom, mas o conhecimento sem o poder é perigoso, amém? Você pode ver aí muitos homens de Deus, igrejas renomadas, homens que cresceram muitos, e de repente, acaba caindo, acaba se desviando, acaba se afastando de Deus. Por quê? Porque ele corre o risco de ser um religioso. Então, você vai ter que lutar contra a religiosidade todos os dias da sua vida, enquanto você viver aqui na terra, amém? Então essas são as cadeias que Deus ministrou no meu coração. Existem várias, sabe, a gente precisa nessa noite colocar um ponto, quebrar, orar, quebrando essas cadeias, e é isso que Deus quer fazer aqui essa noite. Olha o que acontece no versículo 25 e 26, olha que forte, que forte. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Isso. Olha aqui o que acontece. Então, à meia-noite, o que acontece? Enquanto eles estavam ali orando e cantando, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram sacudidos e todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Irmãos, meia-noite. Talvez você vive hoje, neste tempo, neste horário. A meia-noite simboliza um momento de trevas que você está vivendo, um momento de dificuldades que você está vivendo. Você está ali perseverando e o inimigo colocando cadeias na sua vida, e ali você está naquela batalha espiritual, no momento de escuridão, de trevas, que parece que nada vai acontecer. De repente, naquele momento, vem um terremoto e quebra as cadeias que prendem a sua vida, amém? E é isso que o Espírito Santo, é isso que Deus quer fazer essa noite. Ele quer quebrar essas cadeias. Se preciso for um terremoto para quebrar essas cadeias, Ele vai enviar um terremoto. Mas toda cadeia que tem prendido a vida de vocês vão ser quebradas essa noite em nome de Jesus, amém? Quantos creem nisso? Mas, à meia-noite, sabe aquele momento de tribulação, que parece que nada dá certo na tua vida, irmãos? Olha, aconteceu muita coisa boa durante essa semana com a gente, mas só a nossa casa e Deus sabe o que a gente está passando, sabe, momentos de meia-noite, momentos de batalhas espirituais, de trevas, momentos de guerras, onde você olha assim, você fala, nossa, essa área aqui, não vai ter jeito não, ó, isso aqui não vai ter jeito, Deus vai ter que operar um milagre. Mas à meia-noite, o que Paulo e Silas estavam fazendo? Orando e cantando hinos ao Senhor, amém? E é isso que a gente vai fazer aqui essa noite, no final do culto. Vai orar e vai cantar louvores, e essas cadeias vão quebrar, mas você precisa de crer que essas cadeias vão quebrar. Irmãos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se Ele te libertar, se Ele te fizer livre, você é livre, mas você precisa tomar posse. Por quê? Porque isso aqui já aconteceu, sabe? Aquele que gerou a eternidade já esteve no futuro. Você só precisa essa noite tomar posse das chaves da cadeia que te prende e ser livre, amém? Então, Deus não vai fazer, Ele já fez. O que você e eu precisamos é tomar posse
pegar as chaves, tomar posse e abrir, quebrar essas cadeias, para que a gente venha desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a gente aqui na terra. Amém? E eu acho tremendo que Paulo e Silas ali, eles foram o quê? Eles foram soltos. E naquele momento, todos que estavam passando por aquele momento, também foram soltos, porque todas as cadeias quebraram. Irmãos, quando as cadeias estão sendo quebradas na tua vida, cadeias de outras pessoas vão sendo quebradas também. Amém? Muitas pessoas aí fora, elas estão olhando para você, sabe por quê? Elas já tentaram soluções em médicos, psicólogos, psiquiatras, em organizações, e muitas delas não tiveram seus problemas resolvidos, e para elas, você é a esperança delas. Através de Jesus, você é a esperança delas. Irmãos, se vocês soubessem o tanto de gente que está observando a vida de vocês, sabe, muitos ali torcendo para você cair, mas muitos torcendo para você se levantar, para você vencer. Por quê? Porque eles vão falar assim: olha, se a Gislaine venceu, eu também posso vencer. Se a Fabiana venceu, eu também posso vencer. Então as pessoas, os holofotes do céu, do inferno, das regiões celestiais, da terra, estão sobre os filhos de Deus, porque se você vencer, eles vão vencer também. Amém? Há uma esperança para a vida deles. Então a expectativa deles estão em você. Vocês entendem isso? É muito importante. Então, quando as cadeias quebraram ali, pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo, até aqueles que perseguiram Paulo e Silas. Olha o que acontece no versículo 27. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: salvo você e toda a sua casa. Até aí. Olha só o que acontece, resumindo aqui. Então ali naquela situação, quando o carcereiro viu que as celas foram abertas, que as pessoas foram libertas, livres, o carcereiro no primeiro momento ele se desesperou. Por quê? Porque ele iria sofrer consequências. Ele poderia ser morto, porque ele estava ali para ser responsável, para manter aquelas pessoas em cadeias. E o inimigo tem levantado pessoas aí fora para manter vocês em cadeias inconscientemente. Mas ali fala assim, que aí de repente o que o carcereiro fez? Ele puxa a espada dele e ele fala: eu vou tirar minha vida, que eu vou sofrer menos do que cair na mão deles depois. E é tremendo que ali Paulo já reage. A hora que Paulo vê o carcereiro levantar a espada para se matar, ele fala assim: não faça isso. Paulo ali, ele mostra que ele não é um religioso, ele é uma pessoa quebrantada, cheia do Espírito Santo, porque ele não está preocupado só com a vida dele, ele está preocupado com a vida daquele que perseguia ele, que era o carcereiro. Amém? Ali a gente vê um espírito de religiosidade? Não, a gente vê uma pessoa apaixonada por Jesus, uma pessoa cheia do Espírito Santo. E é tremendo que ali o carcereiro pediu uma luz, e ele corre para dentro do cárcere, ele se prostra ali diante de Paulo e Silas, que está no versículo 29, e depois ele leva-os para fora e suplica: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha só, aquele que tinha a obrigação, a função de manter eles presos, aquele que era usado, irmãos, muita gente é usada para te perseguir, para fazer mal contra você, é inconsciente. Infelizmente é inconsciente. Eles estão debaixo de uma manipulação, eles estão debaixo de um controle mental. Só que a hora que o Espírito Santo vem e quebra as cadeias, até eles são tocados pelo Espírito Santo. Amém? E ali a pergunta deles: olha, o que devo fazer para ser salvo? Ou seja, como eu faço para ter isso que vocês têm? Como eu faço
para ter esse Deus que vocês têm? Como eu faço para servir esse Deus que vocês servem? E ali é tremendo que eles falam assim para ele: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Ou seja, a salvação é não só para eles, mas é para toda a casa deles. Amém? Isso é tremendo. Então a gente precisa se manter de pé. A gente precisa estar firmes, perseverar na fé. Irmãos, eu não sei o que vocês estão vivendo, eu não sei qual que é o nível de dificuldade, mas o que está te desanimando, o que tem te amarrado, são as cadeias que ainda não foram quebradas e que vai ser quebrada essa noite. Amém? Então, pastor, depois eu não vou ter mais tribulação, aflição. Você vai ter, mas você tendo lutas fora de uma cadeia é uma coisa, dentro é outra, porque fora da cadeia você é livre. Amém? E muitas vezes a prisão não está em ambientes, a prisão está dentro de nós. Então, se você entender que você é livre, para de viver como se estivesse preso, porque você é livre. Glória a Deus. E a conclusão desse texto, para a gente orar, e depois vai fazer isso que eles fizeram, é o versículo 34, né? Que tinha que terminar em pizza. Vai lá, Gabriel. Direto no 34? É só o 34 para encerrar. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Glória a Deus. Isso é o que Deus quer fazer conosco essa noite. Isso é o que Deus quer fazer com você que está aí na sua casa essa noite. Eu queria que vocês que estão aqui ficassem em pé. Aleluia, irmãos. Este é o momento das cadeias quebrar. Sabe? Não é o pregador, não é o cantor, o ministro do louvor. Independente da tua canseira, independente das suas forças, agora você precisa fazer o que Paulo e Silas fizeram: orar e cantar hinos ao Senhor, mas orar em espírito e em verdade. Orar de verdade, se posicionar. Amém? Eu queria que apagasse a luz, que eu quero que vocês fiquem bem à vontade nessa canção. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Irmãos, começa a cantar, sabe? Deixa fluir do teu coração essa canção. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de
Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Queridos, comece a interceder pela sua família, pela sua casa, debaixo dessa palavra que foi liberada aqui nessa noite. Que você realmente se posicione nesse momento, para não aceitar mais nenhuma prisão sobre a sua vida, nenhuma prisão sobre a sua mente. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor nos liberta, nós somos livres de verdade. Livres de verdade. Como filhos nós somos livres. Comece a orar, comece a clamar pela sua casa, por tudo aquilo que você sente no seu coração, no seu espírito, que tem te prendido, que tem te impedido de realmente viver o que Deus tem para você. Toda cadeia, toda barreira que foi colocada sobre a sua vida, tudo aquilo que tem se erguido, todo muro que o inimigo tem colocado, posicionado, que tem impedido você de contemplar aquilo que o Senhor quer fazer na sua casa, na sua vida. Vamos orar como igreja, amém? Vamos declarar essa canção. Vamos declarar o poder do nome, do sangue de Jesus. Ele veio para nos tornar livres. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Santo, vem, Senhor, com teu poder, ó Pai. Quebra todo jugo sobre as famílias, quebra todo jugo, Senhor, emocional, quebra todo jugo espiritual, quebra todo jugo de ambiente. Espírito Santo, começa a quebrar todas as barreiras de impedimento de ver a tua glória. Que o Senhor venha se manifestar sobre nossas famílias, ó Pai. Derramamento do teu Espírito Santo, que haja derramamento da tua glória, Senhor. Que o Senhor venha fluir o teu poder, Senhor. Que nada possa impedir a tua presença nos nossos lares, que nada pode impedir, Senhor, o teu agir em nós, Pai. Espírito Santo, derrama poder sobre a tua igreja, pois nós estamos em pé pela tua misericórdia e graça. O inferno não pode prevalecer, Senhor. Nada pode prevalecer a não ser a tua vontade, o teu poder, meu Deus, o teu agir, ó Pai. Vem, Espírito Santo, ministra em nós com autoridade, com poder, ó Pai. Faz o teu querer em nós. Age, Senhor, na nossa casa, no nosso ambiente familiar, Senhor. Age, Senhor, com poder, Senhor. Começa a trazer libertação de mente, Senhor. Libertação de pensamentos, Pai. Libertação de religiosidade, Senhor. Começa a quebrar todo jugo, Senhor, sobre a nossa família, sobre os nossos pensamentos e sentimentos, porque o Senhor não muda. O Senhor era o mesmo ontem, o mesmo hoje, será Deus eternamente, ó Pai. Então começa a derramar o teu Espírito Santo. Derrama o teu Espírito Santo com poder, com a tua glória, Senhor. Honra o teu santo nome sobre a nossa vida, Pai. Assim como Paulo e Silas adorou, assim como Paulo e Silas confiou em ti, ó Pai. O Senhor derrama o poder, ó Pai. Teu nome é luz
as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temer. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temer. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Aleluia. Coloca a mão na sua mente assim. Coloca a mão na sua mente. Espírito Santo, eu coloco diante de Ti, ó Pai. Eu coloco diante de Ti nossas mentes e nossos corações, ó Pai. Espírito Santo, se tiver alguma cadeia prendendo a nossa mente, limitando ela, Pai, Deus, em nome de Jesus, quebra essas cadeias essa noite, ó Pai. Pai, o Senhor nos chamou para a liberdade, somos livres, ó Pai. Por isso, Senhor, que tudo aquilo que tem prendido a mente dos seus filhos caia por terra essa noite, no nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amém. Quantos são livres aqui para adorar a Deus? Glória a Deus. Nunca esqueça disso. Cadeia nenhuma vai te parar. Amém? Nada e ninguém vai te parar. E você vai permanecer em pé enquanto você orar e louvar a Deus, que essa é a maior ferramenta que você tem para essa guerra dos fins do tempo. É a tua adoração. Amém? Levante suas mãos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor ministrou em nossas vidas, ó Deus. Peço que o Senhor abençoe e guarde a volta para casa de cada um deles, que o Senhor guarde a vida também, a família dos que estão aqui, dos que estão em casa pela live. Espírito Santo, que o inimigo não venha roubar esta palavra, que o inimigo não venha aprisionar mais os seus filhos, ó Pai. Eu creio que cadeias foram quebradas aqui essa noite, Pai. Eu creio em nome de Jesus. Por isso eu peço que o Senhor abençoe a volta para casa de cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe a família deles, blinda a família deles, ó Pai. Deus, no nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre eles. Amém. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte. Glória a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Deus abençoe a todos e dá um abraço em pelo menos 7 pessoas antes de ir embora. Teu nome